Olá pessoal, a aula de hoje será sobre fórceps obstétrico. Então, os conceitos básicos do que seria um fórceps obstétrico e quais as partes dele. Um fórceps obstétrico ele é um instrumento utilizado para facilitar a extração da cabeça do fetal de acordo com algumas indicações. Então, a gente pode ver que os fórceps eles apresentam características em comum, de certa forma. Eles geralmente vão possuir dois ramos. Esse aqui é um ramo, esse aqui é outro ramo. Pode ver que esses ramos eles se cruzam. E esses ramos eles apresentam uma articulação, que seria justamente aqui. Vão apresentar um cabo e vão apresentar as colheres, que seriam essas daqui. Essas colheres elas apresentam curvatura cefálica, seria essa que vai ficar em contato com com o feto, com a cabeça cefálica, com a cabeça do feto, aliás. E essa parte que é a curvatura pélvica, que vai ficar em contato com a pelve da mulher. Ok? Então, existem alguns tipos existem vários tipos, na realidade, de fórceps obstétrico. Mas aqui eu vou discutir os três principais, que seriam o de Simpson, de Killen e de Piper. O fórceps de Simpson, ele pode ser utilizado para vários tipos de parto. É, da apresentação cefálica, mas principalmente da apresentação cefálica, mas uma característica dele é que ele não pode ser utilizado em variedades de posição transversal. Então, por exemplo, se o feto está em occipito esquerdo transversal ou occipito direito transversal, ele não pode ser utilizado o fórceps de Simpson, porque ele não realiza uma rotação tão eficiente quanto outros fórceps. E uma característica dele também é que ele apresenta uma acentuada curva pélvica, que foi aquela curva que eu expliquei no começo. O outro fórceps é o fórceps de Killen. É, ele, ele vai permitir rotações mais amplas, porque ele apresenta uma articulação deslizante. Essa articulação, em muitos fórceps, essa articulação ela é fixa, mas no caso do de Killen, essa articulação ela é deslizante e com isso facilita a rotação do feto. E por isso ele permite rotações mais amplas, como pode ser aquela feita nas variedades de posição transversais. Por isso ela é o instrumento de escolha para variedade de posição transversa. Já o fórceps de Piper, ele é indicado principalmente para extração de cabeça derradeira. Como você pode ver, ele é bem longo, justamente porque para facilitar na hora desse parto da cabeça derradeira. Então, quais são as indicações de um fórceps durante um parto? Então, as indicações são várias, mas elas podem ser divididas em três. Você pode ter indicações profiláticas e de alívio, indicações maternas e indicações fetais. Essas indicações profiláticas são, por exemplo, para também serem, principalmente em condições maternas, em que o trabalho de parto ele pode gerar descompensações clínicas de doenças pré-existentes, como, por exemplo, pneumopatias, cardiopatias, que pelo o trabalho necessário durante o trabalho de parto, elas podem descompensar clinicamente. E por isso seria utilizado para, de certa forma, acelerar o parto, para evitar o esforço materno, né? E o de alívio seria justamente para você, quando você quer prevenir lacerações de períneo, reduzir perda sanguínea, é, reduzir o esforço da mãe, por exemplo, que aí entram nas causas maternas. Seriam principalmente as discinesias uterinas, por exemplo, você está tendo uma disfunção
das contrações. Tá? As contrações uterinas estão sendo insuficientes e principalmente quando o parto vem sendo prolongado e já tem cansaço materno. Então você pode indicar a utilização do fósforo. Resistência perineal, como eu falei, pode dificultar a passagem do feto, que pode ser feita juntamente com a episiotomia, se necessário. E existem algumas indicações que seriam a presença de cicatrizes uterinas prévias. Algumas literaturas recomendam que o período expulsivo ele seja encurtado para reduzir a chance de ruptura uterina. E causas fetais, a cabeça derradeira seria uma indicação de se utilizar o first de Piper, o que seria o mais adequado. E também o sofrimento fetal agudo de uma forma geral para se reduzir o período expulsivo se está ocorrendo esse problema durante o parto. Mas existem alguns pré-requisitos para que seja feita a utilização de um fórceps. E nesse caso vão exigir condições de 3 atores nesse processo, que seriam do feto, da mãe e do profissional. O feto, ele deve estar vivo ou teve uma morte recente. Ele obrigatoriamente deve estar insinuado e a membrana deve estar rota. Essa miniotomia ela pode ter sido espontânea ou pode ter sido provocada para a realização do parto. Das outras condições, tem que se existir uma proporção fetopélvica, porque se essa proporção ela não existir, mesmo com o uso do fórceps, esse parto provavelmente não ocorrerá de forma satisfatória. O reto e bexiga vazios. Pode-se fazer um cateterismo vesical, por exemplo, para vaziar a bexiga. E o reto, ele geralmente ele já é esvaziado pela própria compressão do feto durante o trabalho de parto. E ela deve estar totalmente com dilatação total. Os pré-requisitos para o profissional de saúde, esse profissional ele deve ser habilitado, ele deve ter certa prática com o uso desse fórceps e ele deve ter avaliado adequadamente a variedade de posição, pois como a gente viu, de acordo com a variedade de posição, vai se mudar a indicação do fórceps, do tipo de fórceps. Então, agora falando sobre a pega ideal, a pega ideal, a, a única posição considerada, a pegada a considerada é a biparieta malum-mintoniana. Ou seja, é só a gente olhar aqui na imagem, a gente vê que o fórceps ele está entrando, ele está na parte lateral, aumenta, e ela entra em contato tanto com as eminências malares e com os parietais. Então essa seria a pegada adequada. E sempre que essa pega for feita, deve ser realizada uma verificação da pegada, que consiste principalmente em você olhar as fontanelas e as estruturas sagitais, percebendo se elas estão equidistantes de cada lado, e também deve-se tentar introduzir o dedo entre o fórceps e a cabeça do feto, por exemplo, nessas regiões aqui, laterais, e não deve ser, não, e o correto é que não se consiga ultrapassar um dedo nessas regiões. Então, isso, se conseguir introduzir um dedo nessas regiões, significa que a pega está mal feita e ela deve ser reajustada. Isso aqui são um procedimento básico. Isso vai variar de acordo com o tipo de fórceps que você utilizou, mas existem algumas considerações para todos. O procedimento é realizado em posição de litotomia. Deve ser feita uma sepsia, antisepsia da vulva, perine e vagina. Uma analgesia peridural ou bloqueio dos pudendos pode ser realizado. Cateterismo vesical deve ser realizado para esvaziamento da bexiga. Deve-se verificar aquelas condições de praticabilidade que a gente discutiu anteriormente, as condições fetais, as condições
maternas, por exemplo, se a mãe está toda dilatada, se o feto está insinuado. A episiotomia, ela nem sempre vai ser necessária, mas muitos profissionais acabam fazendo. Depois disso, você já pode fazer a inserção dos fórceps. Depois que você faz a inserção do fórceps, você vai verificar a pegada, que é aquele processo que eu falei. Depois disso, você vai rotacionar, se for necessário, tracionar e extrair a cabeça fetal. Uma coisa importante é que você não vai, depois que você traciona a cabeça fetal, você não vai esperar que se expulse a cabeça totalmente para poder retirar o fórceps. Quando ela já está a ponto de sair completamente do canal vaginal, você pode retirar o fórceps e terminar o parto da forma convencional. Aqui eu trouxe um exemplo de uma variedade de posição occipitopúbica. Então, a gente pode ver aqui que, primeiramente, o profissional ele vai colocar o fórceps em frente ao canal vaginal para ver como que será colocado. Depois disso, ele começa a colocar no lado esquerdo da paciente a primeira colher. Depois que ele bota a primeira colher, ele vai colocar a segunda colher do lado direito da paciente. E depois disso, ele articula os dois lados. Depois que ele articulou os dois lados, ele vai verificar a pega. E depois que verificar a pega, a qualidade da pega, ele vai fazer a tração. Nesse caso, não vai precisar rotação, porque ele já estava numa variedade adequada. Aqui tem alguns exemplos para onde deve ser feito o vetor de força de acordo com a localização do feto. Então, vocês podem ver, de acordo com a altura, vai se mudando a força de tração do fórceps. Aqui, depois que realizou quase a extração total da cefálica, se retiram as colheres. Essas colheres elas devem ser realizadas de forma inversa que elas foram colocadas. Então, se colocou por último o lado direito, a colher do lado direito, ela deve ser retirada primeiro. Enfim, existem algumas complicações no uso desse instrumento, como existem complicações fetais e maternas. As complicações fetais incluem cefalohematoma, dano cerebral, hemorragias intracranianas, compressões oculares, paralisia de nervo facial, paralisia braquial, fratura de crânio. Já na mãe, algumas complicações incluem lacerações de vulva, da vagina e da bexiga, lacerações uterinas, outros tipos de infecções e próprios hematomas também. Então, as minhas referências foram o Resenha de Obstetrícia, 13ª edição, e também o protocolo clínico da EBSER.